Meu nome é Fred Gelli e eu acredito profundamente que a natureza é a melhor fonte de inspiração para qualquer desafio criativo. Quando você busca inspiração numa ideia que a natureza teve, numa solução, essa ideia ela vem completa, ela vem atendendo a todos os pré-requisitos que uma boa ideia precisa atender. Ecossistemas são grandes ambientes de trocas, onde energia, matéria, informação estão sendo permutadas em benefício coletivo. A natureza pode se dar ao luxo de gastar milhões de anos refinando caminhos, garantindo máxima adequação, máxima performance. Tentando entender como a natureza pensa, a inteligência por trás dos processos, das estratégias que a natureza usa para resolver problemas. E no final a gente passa a olhar para a natureza de outra forma. A gente está andando numa floresta, a gente entende que eles são ideias espalhadas por todos os lados e que a gente pode simplesmente ir lá e capturá-las e usar. E a natureza tem resposta para tudo. Com a vantagem de que Deus não cobra direito autoral. É open source. Qualquer projeto, seja ele de um tênis, como a gente desenhou, seja de um trem, ou seja de uma estratégia de negócios, a natureza pode ser uma fonte de inspiração, mas é óbvio que você vai olhar para os concorrentes do tênis, é óbvio que você vai olhar para projetos anteriores de um trem, ou você tem uma série de aspectos técnicos que virão de outras fontes de inspiração. A biônica é uma das fontes de inspiração que você vai usar complementarmente a outras fontes. Dependendo do projeto, dependendo da natureza do projeto, ela pode ter um peso maior ou um peso menor. Tem um case que eu acho que é emblemático para explicar como é que isso funciona, que é o case do trem-bala japonês. Não sei quem já viu esse case, mas é um case que tem já uns 20 anos. E ele foi interessante porque existe um problema no Japão, que o Japão tem muitos túneis. Então o trem-bala, que já tinha uma velocidade na época de 350 km por hora, quando ele saía, quando ele estava num ambiente aberto, ele entrava no túnel com diferença de pressão, ele gerava um estampido e uma vibração que era muito desconfortável e o barulho incomodava a vizinhança. E aí, por coincidência, e nesse caso foi uma coincidência, o chefe da engenharia desse projeto de um novo trem, ele era um observador de pássaros. E ele percebia, né, nesse trabalho dele paralelo, que o mergulhão, que é um tipo de pássaro pescador, ele tem uma capacidade de entrar na água sem gerar uma onda em volta. Então essa competência de mergulhar sem espantar a caça, sem gerar nenhuma onda em volta, despertou o interesse desse engenheiro japonês e o que ele fez foi mimetizar a forma do bico do mergulhão e levar para o trem-bala japonês. Com isso, o problema do estampido deixou de existir, o trem passou a entrar no túnel sem gerar nenhum tipo de reverberação, como faz um mergulhão entrando na água, e ainda economiza 12% de energia nesse processo. Então é um exemplo clássico de como a inspiração, nesse caso formal, porque a inspiração vem da geometria do bico do mergulhão, foi decisiva para fazer esse projeto ser um sucesso e uma referência no design de trens até hoje. O que é importante a gente entender é que num processo desse approach, usando a biomimética num projeto criativo, a gente pode ter basicamente 3 abordagens diferentes. Uma primeira é essa, que eu dei o exemplo do trem-bala japonês, que é essa inspiração que vem da forma. Nessa hora você pode pensar não só na forma, na geometria externa de uma solução, você pode pensar um pouco na forma de um fruto, por exemplo, que pode ser inspiração para o desenho de uma embalagem, e aí eu posso ter uma inteligência nessa forma que garante uma economia de energia em relação da superfície com o volume, né? Então continua sendo formal. Eu posso ter uma segunda dimensão, que é a dimensão sistêmica, onde o meu interesse dá um zoom out e eu passo a olhar a solução do sistema, ou seja, a inteligência que existe ali nas relações de soluções de vários aspectos, de várias dimensões dessa solução. E eu ainda posso ter uma terceira dimensão, que é a dimensão do processo, que é aí mais ligada a uma dimensão filosófica, uma dimensão conceitual. É quase como se a gente pudesse olhar, por exemplo, para um pinheiro. Imagina um pinheiro nos Alpes nevados. A forma que o pinheiro tem, ela não é gratuita, como nenhuma forma na natureza é gratuita.
Todas as escolhas formais, todas as escolhas de design que a natureza faz são em função da tal otimização que a gente falou, para garantir o máximo de adaptabilidade para aquele organismo na condição que ele vive. Então, o pinheiro tem a forma que tem, porque ele, de um modo geral, é nativo de regiões que tem neve. Então, imagine uma mangueira, né, a forma de uma mangueira, uma copa redonda num lugar cheio de neve. A neve ia cair em cima da mangueira e ia, obviamente, destruí-la, o próprio peso da neve em cima da copa. Então, o pinheiro tem a forma cônica porque exatamente é a forma ideal para a neve cair e escoar para a base. E não é à toa que os chalés das casas alpinas são sempre chalés com telhados muito íngremes, exatamente para poder garantir que a neve escoe. Mas o mesmo pinheiro eu posso olhar sob uma perspectiva sistêmica e posso entender que existem relações de vários organismos que estão tirando partido da forma do pinheiro, tirando partido da existência dele naquele ecossistema para que a sua própria sobrevivência seja garantida. Então, do esquilo que captura lá, que come o fruto do pinheiro, até as plantas que crescem embaixo, protegidas por essa copa, fazem parte de um ecossistema que sem o pinheiro existir, esse ecossistema não seria viável. Então essa abordagem faz muito sentido nos nossos dias, porque sem soluções sistêmicas, a gente não resolve nenhum problema hoje em dia. Quando você pensa, por exemplo, no problema do trânsito contemporâneo, né? Trânsito nas grandes cidades. Não adianta você chamar um engenheiro de tráfego, esse cara não vai resolver o problema. Você tem que olhar para isso com uma perspectiva antropológica, psicológica. Será sempre sistêmico. Então, entender como a natureza trata problemas sistêmicos é muito útil para o tipo de desafio criativo que a gente tem nos nossos dias, que são basicamente sistêmicos. E depois a terceira dimensão, que é a dimensão processual, é uma dimensão que passa muito mais pelos fluxos e como a natureza opera trocas. E essa dimensão ela é muito interessante para a gente pensar mais filosoficamente, mais conceitualmente sobre estratégias de gestão do coletivo, sobre estratégias de garantia de geração de valor para todos os stakeholders de uma determinada situação, de um determinado negócio. Essa abordagem processual ela foi importantíssima para a gente fazer um projeto com a Fundação Getúlio Vargas, onde nós tentamos entender como a natureza faz negócios, entendendo que ecossistemas são grandes ambientes de trocas, onde energia, matéria, informação estão sendo permutadas em benefício coletivo. Então, o olhar processual é um olhar que olha exatamente para a dimensão dos fluxos, das trocas, né, do trânsito de informações, de energia, de conteúdos que estão sendo trocados e permutados o tempo todo em qualquer ecossistema. Então, quando a gente pensa em processo e a gente olha, por exemplo, para uma floresta tropical ou para um manguezal, ou os bancos de corais, a gente entende que aqueles ecossistemas ali, eles são resultado da soma da presença de vários organismos, cada um com um papel, cada um com uma função, cada um emprestando para esse ecossistema um determinado valor, capturando um determinado lucro legítimo, verdadeiro, desse processo de trocas. Então, a gente pode aprender com esse tipo de exemplo a entender um pouco sobre o jeito processual que a natureza opera. Se a gente entende, por exemplo, que nos bancos de corais todos aqueles organismos estão articulados e organizados de uma forma em que todos têm o seu próprio lucro, uma determinada área que ocupa, uma determinada quantidade de energia que precisa absorver, mas de uma certa maneira cada um desses organismos sabe que para que esse lucro seja sustentável, os outros organismos em volta precisam lucrar também. Então esse é um lugar, eu me lembro que quando eu consegui entender essa lógica, eu fiquei refletindo muito sobre o capitalismo, sobre o jeito como a gente opera os nossos negócios, né? Onde a gente pegou essa lógica super sofisticada da natureza de garantir um equilíbrio entre competição e cooperação, e a gente subverteu isso criando uma coisa chamada ganância, que quebra completamente a beleza dessa lógica. Porque num ecossistema, seja numa floresta, num banco de coral ou num manguezal, ou em qualquer outro, você tem muita competição e você tem muita cooperação. Mas essa ideia, essa percepção, a ideia entre aspas, né, de que o lucro de um organismo, né, de um indivíduo, só será sustentável se os outros organismos em volta estiverem lucrando também, é uma lógica
que garante a saúde do ecossistema. Então, por exemplo, um carvalho, quando está crescendo na floresta, ele cresce até um determinado momento, porque ele sabe que se ele passar de 35 metros, além das raízes dele não conseguirem mais segurá-lo de pé, ele começa a criar uma sombra grande demais que vai fazer com que as plantas que crescem embaixo dele não tenham acesso ao sol, e aí se elas não crescem, os animaizinhos que vêm lá, que comerem essas plantas e que comem eventualmente os frutos dele que caem no chão, levando a espécie, espalhando a semente, a informação genética dele o mais longe possível da árvore mãe, deixa de acontecer. Então, existe uma inteligência, um processo que rege esse grande ciclo de relacionamentos que faz com que o lucro do carvalho, que é o espaço que ele ocupa na floresta, no chão, o tamanho da copa dele, seja proporcional ao impacto que ele gera para o ecossistema. Nem mais nem menos. Se ele passa desse ponto, ele passa a comprometer a própria existência dele. Então é um conceito sofisticado, mas que a gente precisa aprender de uma vez por todas, porque essa é a lógica dos negócios de valor compartilhado, ou seja, é a lógica que calibra, que dimensiona o espaço, quantidade de recursos que cada indivíduo pode ter sem comprometer a saúde do todo. De novo, o princípio da interdependência. Então esse é o jeito processual de buscar inspirações na natureza, é entender essa lógica, a beleza, a elegância dessa inteligência que rege os processos na natureza. Quando você concilia essas três fontes de inspiração, a formal, a sistêmica e a processual, você tem meio que um conjunto de ferramentas muito potente para abordar qualquer tipo de desafio criativo. Um exemplo que foi disruptivo foram os maiôs que a Speedo desenvolveu nos Jogos de 2004, que fez com que os atletas quebrassem todos os recordes. Eles tinham uma performance, de um modo geral, acima uns 4% da performance que os atletas obtinham usando um maiô, se for uma mulher, ou uma sunga sendo um homem. E, basicamente, essa tecnologia desse tecido, desse maiô que foi desenvolvido, foi inspirado na pele do tubarão. Os caras entenderam que a superfície da pele do tubarão tem um determinado tipo de geometria que faz com que a hidrodinâmica, o atrito da água com essa superfície crie micro turbulências que aumentam a performance do nado do tubarão. E eles trouxeram essa mesma geometria, essa mesma tecnologia para a superfície desses tecidos sintéticos, e isso fez com que esses caras batessem todos os recordes. E é interessante como essa mesma inspiração na pele do tubarão, que tem uma lógica formal acima de tudo, né, porque está considerando lá a geometria dessa escama do tubarão, dessa microtextura na superfície do tubarão, foi usada também para garantir uma solução inusitada de eliminar o contágio, a contaminação de bactérias em ambientes que precisam ser estéreis, laboratórios, salas cirúrgicas, que de um modo geral essa proteção contra esse tipo de contaminação era feita através de recursos químicos. E os caras entenderam, depois de estudos assim, exaustivos para tentar entender por que o tubarão não ficava doente, eles entenderam que o tubarão tinha essa mesma geometria que garantiu lá a performance na água, era uma geometria que impedia que as bactérias se fixassem na pele do tubarão. Então, nessa hora, eles desenvolveram um tipo de revestimento, um adesivo que funciona quase como se fosse um ladrilho, né, de uma resina específica, que reproduz essa mesma geometria e faz com que esses ambientes fiquem estéreis sem a necessidade de nenhum tipo de uso de substâncias químicas, que são sempre agressivas. Então, só através da geometria, o objetivo de garantir esterilidade para ambientes
importantes, ambientes cirúrgicos e tal, foi atingido. É interessante também pensar que algumas dessas tecnologias que têm bilhões de anos na natureza estão na vanguarda do nosso processo de desenvolvimento. A própria inteligência artificial que a gente tanto fala hoje em dia, nada mais é do que o mimetismo da inteligência natural, da inteligência que existe nos nossos cérebros. Nosso, humano, mas no cérebro de qualquer ser vivo, especialmente dos mais desenvolvidos, que estão aí há bilhões de anos processando informação de uma maneira muito sofisticada. Tem um exemplo clássico de uma invenção com inspiração total na biomimética, que é o velcro. O velcro foi inventado por um engenheiro eletrônico suíço que, depois de uma caminhada nos Alpes, chegando em casa, teve a curiosidade de pegar a meia dele, que estava cheia de carrapichos, e botar no microscópio. E ele percebeu que isso acontecia porque as sementes, que eram esses carrapichos, tinham ganchinhos que se prendiam nas alças do tecido de algodão. E aí, essa lógica foi a lógica que ele usou para projetar o velcro, que é uma solução que hoje está na roupa dos astronautas. E ficou bilionário, patenteou em 1951 essa ideia. E é curioso porque ela vem de uma estratégia que a natureza usa, e aí sim uma estratégia que tem a ver com o sistema, que é o fato de que essas sementes são dessa maneira, tem esses ganchinhos, para exatamente pegarem carona nos pelos dos bichos que transitam pelo mato e que passam pela, como a gente, do mesmo jeito que a gente dá carona para eles nas nossas meias, nas nossas roupas, os animais fazem a mesma coisa. Então é uma estratégia de disseminação, de dispersão da vida, né? De espalhar da vida. E esse engenheiro suíço consegue capturar essa ideia e ter uma ideia, uma invenção que revolucionou a indústria.